No acordo de lideranças, o coordenador do Recanto da Compaixão, Gilson Menegol, convidou os vereadores para a 7ª edição da Noite das Sopas, que será realizada no dia 8 de agosto, no Salão dos Capuchinhos. O cardápio inclui sopas, pão, sobremesa, água, refrigerante, vinhos e sucos. O ingresso custa R$ 80 por pessoa, menores de 3 anos não pagam e crianças de 4 a 7 anos será cobrada meia entrada. No mesmo espaço, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Tacimer Kuhlmann da Silva, utilizou o acordo para destacar a importância do motorista no cotidiano da população e lembrar que nesta sexta-feira, dia 25 de julho, é comemorado o Dia do Motorista. O presidente do sindicato ainda convidou os presentes para a festa em comemoração à data, no sábado, dia 26, no União Forquetense. Na ordem do dia, foi aprovado o projeto de lei do vereador Lucas Caranhato, que denomina uma via pública no 1º distrito com o nome de estrada municipal Vitória Luísa Bertó. A homenageada foi uma menina marcada pela força e inteligência desde o nascimento. Após a perda do irmão gêmeo ainda na gestação, ela nasceu saudável e desde cedo demonstrou muita energia e esperteza. Aos 3 anos, foi diagnosticada com neuroblastoma, um câncer raro no tórax. Vitória superou as expectativas de vida mesmo após perder os movimentos das pernas e faleceu em 25 de janeiro de 2022, aos 10 anos e 11 meses. Foi acatado ainda o projeto da vereadora Daiane Mello, que estabelece atendimento prioritário a pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, outras síndromes ou transtornos comprovados, assim como os seus responsáveis legais em estabelecimentos públicos e privados. O projeto busca assegurar que essa prioridade seja respeitada tanto para a pessoa com TEA quanto para os seus acompanhantes, em locais como mercados, bancos, farmácias e outros ambientes com filas ou tempo de espera. Os parlamentares também aprovaram o projeto que institui o Financiamento Municipal de Turismo, FINTUR. O programa tem como objetivo apoiar financeiramente projetos turísticos alinhados ao plano municipal. A proposta recebeu ajustes da Prefeitura e uma emenda do vereador Capitão Ramon, do PL, que inclui ações sociais como acessibilidade como contrapartida. O financiamento será destinado a entidades sediadas há pelo menos 2 anos no município, com seleção realizada por comissão específica. Os projetos devem seguir um cronograma de execução e prestar contas. Irregularidades acarretarão sanções e exclusão do programa. Além disso, os vereadores autorizaram o repasse de R$ 100 mil ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, para custear a 76ª geração e distribuição da Chama Crioula, prevista para ocorrer de 14 a 16 de agosto no Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Os recursos são provenientes de emenda parlamentar e o repasse será formalizado por meio de termo de fomento com a Secretaria Municipal de Turismo. O evento inédito no município marca o início oficial da Semana Farroupilha e contará com delegações de outras regiões e países, como o Uruguai. Por fim, na ordem do dia, foi aprovado por unanimidade o parecer favorável à aprovação das contas anuais da administração do Executivo Municipal de Caxias do Sul, referente ao exercício de 2021, durante a gestão do prefeito Adilode Domênico e da vice-prefeita Paula Iores. No espaço do Grande Expediente, a vereadora Sandra Boneto, do Novo, falou sobre os encontros regionais que realiza, entre eles nas comunidades de Loreto, Menino Deus, São Vigílio e Cerro da Glória. Alguns encontros no interior justamente para buscar as demandas dos nossos agricultores. Muitas vezes eles não conseguem vir até a sede administrativa. Então, a gente fazer com que o secretário vá até a comunidade para fazer a coleta das suas demandas é uma necessidade urgente, uma vez que os agricultores, eles sempre trabalham e muitas vezes não conseguem fazer as suas demandas chegarem até o setor público. Eles pedem condições para que eles trabalhem, para que eles possam escoar a produção. Outras questões como água, telefonia, também são pertinentes, mas a questão obras de manutenção de estradas é o que realmente impacta a vida dos agricultores nas nossas comunidades.